Pastor Jorge é pastor, um dos pastores ali na Igreja Batista Betel de Vila Velha, serve ao Senhor ali, e nesta noite ele está aqui para ser usado pelo Senhor mais uma vez. Vamos orar por ele. Querido Deus, eis aqui o teu servo, esse homem que o Senhor escolheu, separou e tem usado neste tempo. E que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações pela instrumentalidade do teu servo. Usa, Senhor, e fala ao meu coração e ao coração da tua igreja. Queremos ser ministrados pelo Senhor. Espírito Santo, fique à vontade. Fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu estou muito feliz, alegre por poder estar nessa noite aqui com os irmãos. O pastor Samuel falou que quis presentear, mas na verdade eu que fui presenteado com a vida dele. É verdade, tá? Um homem de Deus, tem sido um prazer, uma alegria caminhar com ele, nos conhecendo a cada dia e conhecendo aquilo que Deus tem plantado, gerado no nosso coração. Quando ele nos fez o convite para estarmos aqui hoje, ministrando a reunião das células, não é isso? Das células, né, eu fiquei muito feliz, gostaríamos que a minha esposa e minha família estivessem também, mas tivemos uns dias bem atípicos nesses últimos dias, né? Final de semana passada estávamos em Cachoeiro, participando de um congresso, aí foi sexta, sábado, domingo, a gente já sabe como é que é a nossa rotina, né? E a segunda é o dia da família, acabamos não podendo ter, que nós estamos participando de um treinamento, até o pastor esteve lá na segunda com alguns irmãos, e o que acontece? Esse final de semana, se deixar, ia ficar do mesmo jeito. Então a minha esposa falou assim, amor, vou ficar com as crianças, porque essas crianças é um garoto de 13 anos e uma menina de 18, mas para os pais é sempre assim, né, criança. Então ela ficou, né, com eles, o rapaz tem umas provas agora no início da semana, terça-feira, e não sei, lá em casa, às vezes, se a gente não acompanhar, acaba esquecendo. Na casa de vocês não acontece isso, né? Esquece de estudar, não fala, aí só depois aparece com a prova meio assim. Então a gente tem que acompanhar. Então ela falou, vou ficar, porque amanhã e segunda-feira nós já temos alguns outros compromissos que com certeza não vai dar para fazer esse acompanhamento. Mas eu fico muito alegre por poder estar com vocês e conhecer essa família. Quantos aqui já me conhecem lá do Encontro com Deus? Opa, bastante gente, né? Bom, quem não me conhece, como o pastor já falou, meu nome é Jorge Alves, sou pastor ali na Igreja Batista Renovada Betel, né? Tenho casado com a Márcia, tenho 2 filhos, o Caio, de 13 anos, e a Tayane, de 18, né? E graças a Deus, amados, para a glória de Deus, nós temos procurado servir a Deus ali na Igreja Betel, fazendo a obra do Senhor, e nos alegramos porque Deus tem feito coisas lindas nas nossas vidas, na minha família, né? Minha filha veio agora recentemente de um encontro de filho de pastores, e ela ouviu palavras ali poderosas de Deus e voltou mais empolgada ainda. Hoje ela lidera a célula também, discipula pessoas, e essa tem sido a nossa rotina, isso tem sido nossa vivência, né? É cuidar de pessoas, liderar células, e eu quero te convidar a dar um aplauso a Deus por todos vocês que fazem parte de célula, que lideram, que estão envolvidos, tá? Deus os chamou para isso, querido. Deus os chamou para isso. Aleluia! Eu louvo a Deus pela sua vida, querido, que tem entendido e tem se disposto para Deus em fazer essa obra, né? Cuidar de pessoas, cuidar de vidas, servir uns aos outros. E não tem lugar melhor de se ter comunhão, tem? Não é bom a comunhão na célula? É maravilhoso. E Deus tem nos levado a viver isso. Eu tenho certeza que isso está acontecendo e vai acontecer em proporções maiores ainda nessa igreja para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Desde o momento em que o pastor me fez o convite para estar aqui, né, Deus plantou uma palavra no meu coração, e quando eu
conversando com ele e isso veio a confirmar. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Nós vamos estar lendo a partir do 17 até o 25. Números, capítulo 13. Números fica no Velho Testamento. Você vai lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, aí você vai chegar em Números. Ou pode fazer uma coisa mais fácil, lê aqui, né? Todos encontraram? Assim nos diz a palavra do Senhor. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o Neguebe e penetrai nas montanhas, e vede a terra, que tal é? E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito? Que tal é a terra em que habita, se boa ou má? Que tais são as cidades em que habitam, se arraiais ou fortalezas? E que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Ora, a estação era das uvas temporãs. Assim subiram os espias à terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. E subindo para o Neguebe, vieram até Hebrom, onde estavam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Ora, Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Trouxeram também romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, eu quero bendizer o teu nome mais uma vez, pela tua palavra que foi lida nesta hora. Eu te agradeço, Deus, pela tua presença neste lugar. Eu te agradeço, Senhor, por essa parcela do corpo de Cristo, por esta igreja, Senhor. Eu te agradeço pela liderança, eu te agradeço por cada um dos meus irmãos presentes neste lugar. E eu coloco a minha vida nas tuas mãos, Espírito Santo, para que o Senhor comunique aos nossos corações, como me tem comunicado, aquilo, Senhor, que o Senhor deseja fazer e ministrar neste lugar, Senhor. Tens liberdade, Senhor, para agir, tens liberdade para fazer. Nós abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos e nos deleitamos no Senhor e somos-te gratos, ó Deus, por tudo, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Queridos, o texto que nós lemos, creio que é bem conhecido de muitos dos irmãos, mas só para a gente entender, né, o pano de fundo, a história. Israel agora, depois de sair do Egito, caminhando, e agora de frente, próximo a entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel, agora às portas de tomar posse da promessa de Deus, Moisés chama alguns líderes de tribos e envia para conhecer a terra. E a palavra dele foi: vai lá, observa a terra, vê se a terra é boa, onde eles habitam, se é terra de cidade, se é arraiais, como é, se tem árvores que não tem. Faz uma vistoria na terra e depois vocês vêm e nos relatam. Esse foi o propósito, essa foi a palavra do homem de Deus para aqueles homens. E eles saíram e foram, viram todos os detalhes, trouxeram um cacho de uva que foi necessário 2 homens para carregar, fora outros frutos que trouxeram. E em chegando agora, eles vão apresentar o relato daquilo que eles viram. Isso durou um espaço de 40 dias, para que eles fossem fazer essa vistoria e agora então trazer a resposta ao homem de Deus. E eu quero intitular esta palavra que Deus colocou no meu coração, na verdade algo que eu ouvi e ministrou muito ao meu coração, mas eu quero hoje estar compartilhando com os irmãos. Eu quero intitular essa palavra como a conquista de novos desafios. Vamos dizer?
Só as mulheres. Os homens. Todo mundo, bem forte. A conquista de novos desafios. Amém. Eu quero dizer, eu quero profetizar para você, meu irmão, minha irmã, a todos os presentes. Deus quer te levar à conquista de coisas novas. Eu acho que eu vou ter que repetir. Deus quer te levar à conquista de coisas novas. Amém? Você crê nisso, querido? Que Deus quer, que Deus pode te levar à conquista de coisas novas? Toda conquista, meu amado, toda conquista, ela requer preparo, é desafio, e nós precisamos entender isso. Quando Deus te tirou do teu Egito, daquela vida onde você outrora vivia, e te transportou, como diz a palavra, para o reino do Filho do seu amor, Ele começou uma obra, Ele começou um processo na sua vida, e Ele continua processando isso, porque Ele quer colocar e confiar em você coisas maiores, coisas grandes. Amém, querido? Olha, eu sei, posso falar de cadeira que estar à frente de uma célula, discipular pessoas, cuidar de pessoas, é um desafio, não é? Amém ou não amém? É um desafio, mas nós entendemos e percebemos que nesse caminhar, o Senhor Jesus, como prometeu lá em Mateus, Ele fala: eis que estou convosco quando? Todos os dias, e Ele é quem está conosco, nos capacitando para vencer os desafios, para conquistar o novo de Deus. Às vezes nós acostumamos com as coisas que nós estamos vivendo, achamos que está muito bom, que está maravilhoso, mas Deus tem coisas novas para mim e para você. Fala para a pessoa ao seu lado: Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para você. O que nós vivemos, querido, lá atrás, e quando eu falo lá atrás, há mais de 30 anos, eu me converti com 12 anos de idade, já tem mais de 30 caminhando ao lado do Senhor. O que eu recebi, o que eu experimentei há 15, 20, 30 anos atrás, foi maravilhoso, foi poderoso, mas hoje Deus tem coisas novas para mim. Amém? Deus tem coisas novas para você. A verdade é que muitas das vezes nós acostumamos e aceitamos aquilo que nós já conquistamos e achamos que é suficiente. Mas quando nós nos relacionamos com Deus de infinitas possibilidades, nós vamos entender que Ele tem coisas novas para mim e para você. Ele tem coisa nova no seu casamento, Ele tem coisa nova na sua casa, Ele tem coisa nova no seu emprego, Ele tem coisa nova na sua vida, Ele tem coisas novas para você, amém? Quando eu entendo isso, eu começo a caminhar e a viver os desafios que Deus tem para mim, para as conquistas que Ele tem para mim. Hoje vocês têm um número, eu não sei exatamente quantos são aqui, mas será que já é o suficiente ou cabe mais gente aqui? Cabe, não cabe? Cabe mais gente naquelas células que eu vi ali as fotos? Amém? Cabe, gente. Infelizmente, eu digo, na última segunda-feira, o nosso estado parou, porque a terceira maior festa religiosa do Brasil foi comemorada aqui. E milhões e muitas pessoas, estavam seguindo e caminhando após isso. Quantas pessoas que estão lá, esperando ainda que eu e você se levante para que ela conheça esse Deus. Então cabe muito mais ainda, amém? Cabe muito mais. Mas para, queridos, chegar nesse nível, para vê-los aqui, recebendo, experimentando de Deus, nós precisamos entender que temos desafio. Existe uma conquista a se fazer, mas tem um desafio nessa conquista. E se eu entendo isso, eu me proponho, eu me coloco diante de Deus. Temos aqui princípios nesse texto que lemos, que vão formar, que vão formar sonhos em planos e projetos em realidade. O texto que lemos, ele nos mostra que Deus quer formar em mim, na minha vida, princípios para formar sonhos
em planos, princípios, em realidade. Toda vez que você não confiar em Deus, você vai perecer no deserto. Mas eu quero declarar e profetizar que você não vai perecer no deserto, amém? Você vai conquistar a sua Canaã. Você vai conquistar as promessas de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Você vai conquistar. E quando eu entendo, dentro desse texto, eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta, né? Ou que a gente pudesse acompanhar. Porque eu quero com vocês ver alguns versículos dentro desse texto, para entendermos alguns princípios que são fundamentais, essenciais, para mim conquistar o novo de Deus na minha vida. Em qualquer área, em qualquer nível, eu entendendo e vivendo essa verdade, eu vou conseguir conquistar o novo de Deus. E a primeira dela, né, está no versículo 17 ao 20. Olha o que o texto diz: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi por aqui para o Neguebe, penetrai nas montanhas, e vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, pouco ou muito, que tal é a terra em que habita, se boa ou má, que tais são as cidades que habita, se arraiais, fortaleza, que tal é a terra, se gorda, magra, se nela árvore ou não, esforçai-vos e tomai do fruto dela. Ora, a estação era das uvas. O primeiro princípio que eu vejo nesse texto, que me ensina a vencer os desafios para a conquista que Deus quer fazer na minha vida, é conhecer a realidade da sua conquista. Vamos dizer? Conhecer a realidade da sua conquista. Deus tem algo para que você venha conquistar. Mas você conhece a realidade da sua conquista? Vamos imaginar, vamos pensar no nosso estado, vamos pensar na nossa cidade, vamos pensar no nosso bairro. Quais são os desafios que nós temos aqui? Nós temos um estado, uma cidade, Vila Velha, que ainda é muito propensa à idolatria. Nós temos algumas demandas gritantes no nosso estado. É preciso primeiro conhecer a realidade dos nossos desafios. Eu não posso me empenhar, eu não posso sair, eu não posso fazer sem ter o conhecimento daquilo para o qual eu vou ser desafiado e também desafiar. É importante, querido, não podemos fazer nada grande sem conhecimento. Primeiro lugar, é importante conhecer qual a realidade do desafio que está diante de você. Você pretende fazer uma faculdade? Qual é a realidade desse desafio que tem diante de você? Você precisa de um novo emprego? Qual é a realidade desse desafio que está diante de você? Deus te plantou num lugar, num bairro, numa localidade para ser um líder de uma célula. Qual a realidade daquele bairro, daquela rua, daquele lugar onde Deus te levou? Conheça, procure conhecer, procure se informar antes de se lançar para esse desafio. Amém, querido? Vocês estão entendendo? Amém? É preciso primeiro conhecer. O conhecimento vai te facilitar em você caminhar diante do desafio. Então essa é o primeiro princípio, conhecer a realidade da conquista para vencermos os desafios que Deus tem colocado diante de nós. A segunda coisa que nós vemos ainda no final do versículo 20 que lemos, onde disse: e que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela árvores ou não, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Ora, a estação era das uvas. A segunda coisa, querido, que eu entendo, é preciso ter um espírito de coragem. Vamos dizer, espírito de coragem, né? Conquistar é sempre difícil. Conquistar é sempre difícil. E pior do que conquistar é reconquistar. Quando você conquista a confiança de alguém, mas por uma situação ou outra, perde-se aquela confiança, como é que fica, gente? É fácil depois reconquistar? Talvez nem consiga mais, na verdade. Em algumas situações nós vamos perceber que reconquistar é mais difícil ainda. Mas conquistar já tem o seu grau de dificuldade. E nessa hora,
nós precisamos pedir que o Espírito de Deus nos ajude. E o Espírito de Deus é um espírito de coragem. Amém? Espírito de coragem. Não sei vocês, mas como falei, eu me converti com 12 anos. E ficar à frente, como eu estou hoje falando, estar à frente ministrando louvor com os meus 12 anos, pensa numa pessoa que tremia, pensa numa pessoa que molhava a caminha de nervoso, de medo, de tudo, a mão suava, né? Ficava aquele negócio, ai, tomara que acaba logo para mim sair, vergonha, medo, timidez, tudo isso. Hoje talvez vocês me veem assim, falando, poxa, né? Porque eu já venci essa fase, mas eu tive o meu momento de vergonha, de medo, é natural, acontece. Vocês estão me entendendo, né? Acontece, mas sabe, quando o Espírito de Deus vem sobre nós, quando o Espírito de Deus move em nós, todo medo é lançado fora, amém? Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E eu falo aqui para homens e mulheres de coragem, amém? Olha para o seu lado, é um homem ou mulher de coragem, de pegada, que Deus está colocando aí do seu lado, que vai ajudar a conquistar essa terra, a levar muitas vidas ao Senhor, a conquistar essa terra que Deus tem confiado. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor, que tem colocado nessa igreja homens e mulheres de coragem, aleluia. Porque o Espírito de Deus está em você, querido. É o Espírito Santo que te enche de coragem, de intrepidez, que tira o medo, e você começa a falar, você começa a demonstrar o amor de Deus, você começa a revelar aquilo que Deus tem feito em você. E o medo tem que sair para a glória de Deus, amém? Bate no ombro da pessoa e fala assim, ó, sobre você está o Espírito de coragem. O medo não tem mais lugar na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, o conquistador, ele tem um espírito de coragem. Lembra, queridos, eu estava lendo hoje, no meu devocional, quando Davi vai visitar os seus irmãos, e lá tem um homem de mais de 3 metros, desafiando o povo, desafiando ao Senhor, falando assim, tem homem aí nesse arraial para vir lutar comigo? Manda para mim. E aí Davi olha aquilo e fala assim, quem é esse circunciso? Quem é esse camarada? O que ele está pensando? Mas hoje ele vai saber que aqui existe homem de Deus. Ele vai saber que o Senhor habita no meio do seu povo. O mesmo Deus que derrubou aquele gigante é o Deus que está na Igreja Batista Comunhão. E os gigantes vão cair em nome de Jesus, aleluia. O mesmo Deus que usou Davi com aquelas pedras e derrubou aquele gigante, é o Deus que está na sua vida, querido, que te enche de coragem, que adestra as suas mãos para a batalha, amém? É Ele que vai te conceder a vitória. Espírito de coragem. Nós não olhamos, o problema, nós olhamos para o Deus que está na nossa vida, amém? É Ele que nos faz forte, é Ele que nos capacita, é Ele que nos conduz em vitória. Nós só fazemos por causa dEle, por Ele e para Ele, aleluia. É pelo Senhor que te enche de coragem, e você não vai temer o diabo, você não vai temer o mundo, você não vai temer nada. O discurso dos homens que vieram de espiar a terra foi o contrário. Quando 10 deles pelo menos começaram a dizer, não, lá só tem gigante, lá só tem gigante, os filhos de Anak habitam lá. Nós éramos como gafanhoto diante dele, coisa insignificante. Mas 2 prevaleceram com espírito de coragem, Josué e Caleb. Tem Josué neste lugar, amém? Tem Caleb nesse lugar, amém? Homens de coragem, mulheres de coragem, amém? Glória a Deus, eu creio. E é por isso que Deus vai te dar vitória, meu amado. Porque esse mesmo Espírito que moveu na mão desses 2 homens, é o Espírito que move na sua vida também. E os gigantes vão ter que cair em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. A terceira coisa que eu vejo, querido, dentro dessa nossa conquista do novo desafio de Deus, nós precisamos também, a parte B do versículo 20 diz,
Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Ora, a estação era das uvas temporãs. A terceira coisa que eu vejo é sonhar com o melhor de Deus. Sonhar com o melhor de Deus. Quando Deus traz algo para nós, quando Deus nos comunica muito conosco através de sonho, revelando, abrindo os nossos olhos. Quando eu leio lá em Gênesis, Deus se revelando a Abraão, ele faz uma promessa: farei de ti uma grande nação. E aí Deus pega Abraão e chama ele para fora. Ele estava numa tenda e fala: Abraão, olha as estrelas. Ele olha: você pode contar? Não. Depois ele traz e mostra, o sol, a terra. Você pode contar? Não. Deus desatou os olhos espirituais de Abraão. Deus revela, Deus traz sonhos, Deus comunica através do sonho. E o sonho de Deus para mim e você é sempre o melhor. É sempre o melhor. É sempre o melhor, queridos. Nós precisamos sonhar e ver com os olhos de Deus. Deus é um Deus de excelência. Deus tem sempre o melhor. Às vezes nós aceitamos qualquer coisa, vou comprar um carrinho, uma casinha, tudo no diminutivo. Não, Deus tem coisa de excelência para você. Amém, queridos? Deus tem o melhor para mim e para você. Se vamos fazer para Deus, precisamos fazer o melhor. Me permita, durante 7 anos eu fui líder do Ministério de Louvor. E uma das coisas que não descia muito bem na minha garganta, quando alguma pessoa chegava e falava assim: olha, eu não ensaiei não, mas eu queria cantar um hino para Deus. Queria adorar a Deus com um hino. Mas a pessoa não ensaiou, não preparou. E no meu tempo, que faz alguns anos, não muitos, tinha ainda aquele negócio de fita cassete, que tinha que botar lá e até acertar o ponto. Aí ficava: não, meu irmão, nesse não, volta mais. E ali ficava 5, às vezes, até acertar o ponto, até processar a situação. Só que se a gente não ensaiou, não se preparou, nós estamos dando o melhor para Deus? Não estamos. Então nós precisamos dar o melhor para Deus. Deus, quando olhou para mim e para você, que Ele decidiu nos salvar, Ele deu o quê? O melhor ou o pior? O melhor. Ele deu Jesus por mim e por você. Ele deu o que Ele tinha de mais excelente no céu. Ele deu Jesus. Então tudo que eu faço para Deus, eu tenho que dar o meu melhor. Tudo, absolutamente tudo. Se eu vou pregar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que me preparar, eu tenho que buscar a Deus para dar o melhor. Se eu vou dirigir uma célula, eu não posso no momento chegar lá correndo e... Não, eu preciso dar o melhor. Se eu vou fazer até um louvor, eu preciso me preparar para dar o melhor. Eu preciso dar o melhor para Deus, amém, queridos? Nós precisamos dar o melhor. Pode ser que um momento ou outro, algum imprevisto te impeça de fazer aquele seu melhor, mas a gente tem que se precaver. Eu moro, queridos, aqui perto, no bairro Planalto, quantos conhecem? Gente, sair do Planalto aqui para ir ao centro de Vila Velha é 7 quilômetros. Ultimamente, eu faço esse percurso aí. Qualquer um de nós fazemos o quê? 10, 15 minutos, não é verdade? Dali até o centro de Vila Velha. Hoje em dia, dependendo do horário, quanto tempo a gente gasta? Chega daqui do Maco para lá, aquele trânsito que você não sabe porquê nem como, você fica uns 20 minutos ali. Não é verdade? É meia hora no mínimo. Se eu sei que o culto da minha igreja começa às 7h30, bom, como é 7 quilômetros, eu posso gastar 15 minutos, saio 15 ou 7h15, eu vou chegar no horário? Não vou. Se eu quero dar o meu melhor, eu preciso então ser precavido. Amém, queridos? A gente pode, a gente precisa. Infelizmente, tem uma fala negativa que diz que brasileiro faz tudo de última. Mas nesse caso, nós estamos aqui, mas somos cidadãos do céu. Amém? Nós precisamos dar o nosso melhor. Sonha com o melhor. Deus quer que você sonhe sempre com o melhor. Deus quer que você sonhe sempre com o melhor. A minha filha fez 18 anos o ano passado agora, e ela estava querendo entrar, fazer a faculdade, e ela ficou preocupada, porque estava começando o ano passado ela terminou um curso de segurança no trabalho, e aí, vamos ver, mexe daqui, um curso de faculdade é em R$ 1.200, R$ 1.500, eu falei, meu Deus.
O que nós vamos fazer? Começamos a orar. Vamos orar, filha. Vamos colocar a Deus. Deus tem sempre o melhor para nós. Faltando poucos dias para começar a aula, a Multivix abriu uma extensão ali na Contec. Hoje ela está fazendo a faculdade que ela sempre sonhou, pagando bem menos da metade do que a gente imaginava. Isso porque Deus tem sempre o melhor. Deus tem sempre o melhor. Deus tem sempre o melhor para você, querido. Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Aquilo que a princípio parecia difícil e impossível, mas Deus veio e reverteu. Como falei há poucos dias, ela foi participar do encontro de filho de pastores, né? E ela falou: pai, eu gostaria muito de ir e tal. Vamos orar. Deus tem sempre o melhor. Deus levantou pessoas que abençoou, ela ganhou passagem, ela ganhou hospedagem, ganhou tudo. E ela passou esses dias. Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Fala assim, ó, Deus tem sempre o melhor para mim. Deus tem sempre o melhor para você, querido. Ele quer liberar o melhor para você, mas eu preciso crer, eu preciso sonhar com o melhor de Deus, e nós precisamos abrir os nossos olhos, ampliar a nossa visão e acreditar que Deus tem o melhor para nós, amém? Deus tem o melhor. A quarta coisa que eu vejo aqui nesse texto, do versículo 27 ao 28, diz o texto: e dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra a que nos enviaste. Ela em verdade mana leite e mel, que era a promessa de Deus antes dele sair. Eu vou te enviar para uma terra que mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. O quarto princípio que eu vejo nesse texto me fala: jamais esqueça das promessas recebidas. Vamos dizer? Jamais esqueça das promessas recebidas. Deus tem promessa na sua vida, amém? Deus tem promessa na minha vida. Hoje eu não preciso carregar aquela caixinha de promessa que a gente costumava ter. Eu já tive, né? Vou ver a promessa de Deus hoje para mim. É bênção, não estou falando contra, mas eu entendo que Deus tem promessas contínuas na minha vida, querido. Deus tem promessa para mim. Nas provas, nas trevas, né? Nos momentos de dificuldade, de luta, é fácil nós esquecermos das promessas de Deus. Nós esquecemos o que Deus fez. O povo agora, diante da adversidade, diante da terra, vendo os gigantes, eles esqueceram que Deus tirou a água da rocha. Eles esqueceram que Deus abriu o mar vermelho. Eles esqueceram que Deus mandou maná. Eles esqueceram que Deus fez infinitas obras diante deles. Será que o Deus que fez tudo isso lá atrás não poderia agora introduzir eles na terra? Claro que sim. Mas é nesse momento de luta, as pessoas tendem a esquecer daquilo que Deus fez e pode fazer, né? E nós precisamos, querido, nesses momentos, liberar na bênção e na luz aquilo que Deus fez na minha vida. Deus, nunca se esqueça daquilo que Deus fez e pode fazer na sua vida. Tem uma canção que diz: não morrerei antes que as promessas do Senhor se cumpra na minha vida. Quem tem promessas de Deus, não morre não. Não desiste não, porque tem a fé de Abraão. Então, querido, essa pessoa que está ao seu lado, tem promessas de Deus na vida dela. Amém? Tem promessa na sua vida, meu irmão. Tem promessa na sua vida. Creia. Talvez você esteja passando por um momento difícil hoje, mas eu quero hoje profetizar na sua vida que aquilo que Deus prometeu a você, Ele vai cumprir em nome de Jesus, amém? Ele vai cumprir na sua vida, Ele vai cumprir na sua família, Ele vai cumprir na sua casa, Ele vai fazer acontecer, aleluia. Se você recebe, dê um aplauso bem forte ao Senhor, que é fiel, que é poderoso para cumprir todas as promessas dEle, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus, Ele é fiel, e as promessas dEle hão de se cumprir na nossa vida, hão de se cumprir para a glória do seu nome. O versículo 30 diz assim: então Caleb, fazendo calar o povo,
perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Depois de os 10 ter falado de forma negativa, dizendo que não poderiam fazer, que não poderiam conquistar, porque tinha gigante, a terra era boa, mas tinha gigante, seria impossível eles vencer. Caleb se levanta e fala: não, nós vamos prevalecer. Sabe, querido, o que eu aprendo nesse texto? Que nós devemos profetizar nossa vitória antes da batalha. Amém? Vamos dizer: eu preciso profetizar a minha vitória antes da batalha. Nós precisamos declarar: a nossa boca tem poder, a nossa palavra tem poder diante de Deus, querido. Se eu falo negativamente, é o que vai acontecer. Mas se eu falo positivamente, baseado na palavra de Deus, é o que vai acontecer. Deus tem compromisso com a sua palavra. Você não me escutou, hein? Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém? Deus tem compromisso, querido. Se você ora a palavra, se você declara a palavra, se você fala mediante a palavra de Deus, é o que vai acontecer. Você chama a existência. Foi assim que Deus criou o universo, criou todas as coisas. Haja. O ruar de Deus, a declaração de Deus, veio a existir todas as coisas, pelo poder da palavra. E assim hoje é conosco, quando nós declaramos a palavra, quando nós profetizamos a palavra, nós estamos chamando à existência aquilo que Deus já confirmou pelos séculos. Amém? Há poder na sua palavra, então profetize. Tem muitas pessoas que às vezes só profetizam derrota, né? Ah, não vai dar. Ah, está difícil. Ah, está complicado. Comece a declarar, a profetizar a vitória. E uma das formas que nós profetizamos a vitória é no nosso tempo de oração com Deus. Amém? É naquele momento, querido. Eu gosto da oração do Pai Nosso, que Jesus, quando os discípulos pedem para ensinar a